Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de triângulos, tudo bem? Daí, aqui no caso, nós vamos trabalhar com mais um elemento importante. Na última aula a gente falou de mediana, a gente começou a falar de seviana. Hoje nós vamos definir um elemento importantíssimo, que é a bissetriz. Então, olha só. A bissetriz. A grosso modo, você já deve ter ouvido falar muito disso aqui. Bissetriz, o que é bissetriz? Ela é uma reta que divide o ângulo bem ao meio, tudo bem? Na metade. Então, se nós temos lá um ângulo de 30 graus, a bissetriz vai ser uma reta que vai passar pelo vértice desse ângulo e vai dividir o ângulo de 30 graus em dois ângulos de 15 graus, tudo bem? Tá errado isso? Não, tá certíssimo. Essa é a ideia da bissetriz mesmo. Só que a gente vai definir a bissetriz de uma maneira distinta, uma maneira diferente, um pouquinho mais elegante, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, ó, vamos trabalhar com um ângulo aqui, ó. Vamos pegar aqui um ângulozinho. Aqui. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, aqui é o vértice do ângulo, vou chamar aqui de ponto O. E daí aqui nós temos, ó, A e aqui B. Então aqui eu tenho o ângulo AOB, o ângulo BOA, ou simplesmente o ângulo de vértice O. Quando a gente coloca aqui um triângulo, né, fecha um triângulo, era assim que a gente estava acostumando a chamar. Então aqui eu tenho uma região angular. Eu tenho uma região angular definido pelo ângulo, cujos lados são OA e OB. Então aqui é a minha região angular. Daí o que nós temos? Nós vamos ter uma reta e essa reta, aqui eu estou definindo na verdade como uma semi-reta, ela está começando no ponto O, mas imagine que ela continua para cá, tá, moçada? Eu tenho uma região angular externa aqui, ó. Eu teria um ângulo côncavo para cá, tudo bem? Esse ângulo aqui, tá? Então, ó, eu tenho essa reta R, que eu vou chamar aqui, ó, de reta R, essa reta é a reta bissetriz do ângulo AOB. Então, ó, de maneira mais usual, que a gente trabalha mais, se esse ângulo aqui tiver uma medida alfa, esse ângulo aqui também vai ter uma medida alfa. Então, a bissetriz aqui dividiu o ângulo AOB em dois ângulos com a mesma medida, tudo bem? Só que eu gostaria que você pensasse assim, ó, a gente vai dar uma definição diferente, uma definição mais elegante. A gente vai falar o seguinte, ó, eu vou pegar um ponto P dessa bissetriz, tudo bem? Um ponto P qualquer, tá aqui, ponto P. Daí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância do ponto P até o lado do ângulo. Então, ó, distância sai do ponto, vai em direção ao referencial, que no caso é a reta, formando um ângulo de 90 graus. Então esse segmento invertido aqui, ó, é a distância do ponto P até o lado OA do ângulo. Se eu fizer isso em relação ao outro lado, ó, se eu fizer isso em relação ao outro lado, o que vai acontecer? A distância do ponto P até o lado OA vai ser igual à distância do ponto P até o lado OB. Essa medida aqui é a mesma. Então, qual que é a definição que eu gostaria que você guardasse? O que é a bissetriz? A bissetriz, ela é o LG. O que é a sigla LG? Lugar geométrico. Então, todos os pontos do plano que tiverem a uma mesma distância dos lados desse ângulo pertencem a essa bissetriz. Então, o que é a bissetriz? É o lugar geométrico dos pontos equidistantes lugar geométrico dos pontos equidistantes
aos lados do ângulo. Consequência dela, divide o ângulo na metade, mas eu gostaria que você lembrasse disso. Então te deu a bissetriz, ó, você pegou um ponto aqui, ó, você pegou esse ponto. Se você calcular a distância desse ponto até o lado A OA é igual à distância desse ponto até o lado OB. Se você prolongar essa bissetriz aqui, ó, e você fizer o prolongamento dos lados também aqui, ó, e para cá também, ó, você vai pegar esse ponto aqui, você vai pegar esse ponto. A distância desse ponto até o lado OA é igual à distância desse ponto até o lado OB. Tudo bem? Essa que é a ideia da bissetriz. Todo ponto que tiver na bissetriz vai estar a uma mesma distância em relação aos seus lados. Beleza? Tranquilo? Daí agora, uma coisinha importante, lembra lá quando a gente viu o teorema do ângulo externo, que eu falei que o teorema do ângulo externo era o baralho todo debaixo da manga, né, em algumas situações? A gente vai ver uma situação envolvendo a bissetriz que também vai ser importantíssima pra gente. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Que é um negócio, moçada, chamado TBI. TBI vai ser o quê? O teorema da bissetriz interna. Teorema da bissetriz interna. Então vamos pensar assim, ó, vamos definir assim. Então eu tenho aqui, deixa eu ver. Aqui. Ó. Daí aqui eu tenho um triângulo, moçada, e esse triângulo aqui, vamos dizer... Tá aqui. Essa reta que eu fiz aqui em verdito, dividiu esse ângulo aqui, ó, em dois ângulos iguais. Então aqui eu tenho um ângulo alfa. E aqui eu também tenho um ângulo alfa. Tudo bem? Ângulo alfa e um ângulo alfa. Daí aqui, nós temos um lado com medida A. E aqui eu tenho um lado, vou fazer em azulito mesmo, com medida B. Belezinha? Tranquilo? Agora, ó, o que garante pra gente o teorema da bissetriz interna? O teorema da bissetriz interna garante o seguinte, ó. Aqui tá a bissetriz, tá vendo? Ó? Aqui nós temos a bissetriz. Essa bissetriz, cuidado, muito cuidado, para não confundir a ideia da bissetriz com a ideia da mediana. Aqui eu até fiz de propósito, ó. Eu tracei a bissetriz e parece que essa bissetriz dividiu esse lado o quê? Exatamente na metade. Não é válido isso. Isso vai ser válido se esse triângulo aqui for isósceles. Se esse triângulo, se o lado A e o lado B, se o A e o B forem a mesma medida, a bissetriz vai dividir o lado oposto na metade. A bissetriz também vai se confundir com a mediana. Nesse caso, não. Nesse caso, ó, eu tenho um segmento que fica à esquerda da bissetriz, que eu vou falar que ele tem uma medida X, e eu tenho um segmento que fica à direita da bissetriz, que tem uma medida Y. Então pensa dessa maneira, ó. Imagine que você tenha o Sol, ó, bem na direção da bissetriz, ó. Os raios solares são paralelos com a bissetriz, tudo bem? O que vai acontecer? A sombra do lado AB seria isso aqui, ó, e aqui seria a sombra do lado B, tudo bem? O que garante o teorema da bissetriz interna? O teorema da bissetriz interna vai garantir pra gente a seguinte situação, ó. Se você pegar a medida A e dividir pela medida X, então, ó, a medida A dividido pela medida X, ela vai ser equivalente à medida B
dividido pela medida Y. Tudo bem? Por enquanto, acredite no Tata que é isso aqui, ó. Mais pra frente, se você tiver curiosidade, né? E se permitir, ó, quem garante isso aqui pra gente é um negócio chamado Teorema de Tales, ó. Então, por hobby, se você prolongasse esse lado aqui, ó, tudo bem? E você pegasse a bissetriz, ó, tá vendo a bissetriz? E jogasse a bissetriz de maneira paralela aqui, ó, fizesse uma reta paralela aqui, passando pelo vértice ali, ó, passando bem por esse vérticezinho aqui, ó, pá! Tá vendo, ó? Eu prolonguei a medida desse lado, daí eu fiz aqui, ó, a bissetriz paralela. Daí tá vendo o lado B aqui, ó? O que que nós temos? Nós temos aquele esquema lá do seno visual, tá vendo, ó? Seno visual. Esse ângulo e esse aqui são ângulos alternos internos. Então esse ângulo aqui também vai medir quanto? Alfa. E aqui também, ó. Esse ângulo aqui, ó, é como se eu prolongasse ele para cá, tudo bem, ó? Esse ângulo aqui também é correspondente, ó. Esse ângulo aqui também é o ângulo alfa, ó. Se você levar para cá, ó, ângulos correspondentes, ó que bonitinho, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele desce para cá, tá vendo, ó? Ali eu também tenho o ângulo alfa. Daí a melhor pergunta do mundo. Tá, professor, e daí? Olha só que coisa mais linda do mundo, ó. Vamos pensar no que a gente estudou até agora. Olha para esse triângulozinho aqui, moçada. Olha para esse triângulozinho. Esse é um triângulo e esse triângulo possui os dois ângulos da base com a mesma medida, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu também tenho um ângulo alfa. Todo triângulo que tem dois ângulos com a mesma medida, ele é com certeza um triângulo isósceles. Então, ó, se esse lado aqui mede B, quanto que vale esse lado aqui? Esse lado aqui também mede B. Daí aqui nós temos o famoso Teorema de Tales, aquele teoreminha lá que ele utilizou para descobrir a medida das pirâmides, tá vendo? Ó? O que que nós temos, ó? Olha aqui. Um feixe de retas paralelas cortadas por transversal. A medida dos segmentos entre as paralelas são o quê? Proporcionais. Então se você pegar a medida A e dividir pela medida X, é equivalente a pegar a medida B e dividir pela medida Y. Tudo bem? Então tá aqui, ó. A prova do teorema da bissetriz interna, tá joia? Teorema da bissetriz interna, extremamente importante pra gente. Então, ó, vamos brincar com um exercíciozinho disso aí? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui para você não colar. Ó. Vamos pensar nessa situação, ó. Nós temos aqui triângulo. Deixa eu fazer aqui, ó, moçada, ó. Esse triângulo, pelo menos o lado que eu vou tomar como referência de bissetriz, ele não é isósceles. Então, ó, aqui tá a bissetriz, ó. Então, ó, esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo. Conseguiu visualizar agora ó, que não necessariamente a base é dividida ao meio, né? Só se o triângulo fosse isósceles. Daí o que que a gente tem, ó? Esse lado aqui mede 12 e esse lado aqui mede 16. Daí eu quero saber, isso aqui vale X e isso aqui vale, e toda a medida desse lado, ó, vale 8. Então, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Aqui é A, aqui é B, aqui é P e aqui é C. Eu quero saber quanto que vale a medida CP. Quanto que vale a medida CP? Primeiro vamos ver o seguinte. Esse triângulo existe?
Então vamos ver lá, lembra da desigualdade triangular? Maior lado, 16. Esse maior lado tem que ser menor do que a soma, 12 mais 8, 20, fechou. E ele tem que ser maior do que a diferença em modo, 12 menos 8, 4, fechou. Então o 16 é maior do que a diferença, 4, e menor do que a soma, 20. Esse triângulo existe. Esse lado aqui, ó, como que a gente faz para definir essa medida PC? Então vamos pensar o seguinte, ó. De B até C, quanto que vale de B até C? X. Eu quero só de P até C. Então aqui tudo vale X, né? Aqui tudo vale 8. Se eu descontar X, ó, PC vai ser exatamente quanto? A medida 8 inteira descontando X. Perceba que você poderia falar que de P até C vale Y. Então X mais Y é igual a 8. Então quem que vai ser o Y? O Y vai ser, né? O Y vai ser 8 menos x, né? Jogando x para o segundo membro. Agora o que que nós temos? Ó, teorema da bissetriz interna. Então eu tenho um triângulo, aqui é bissetriz, ó, o lado à esquerda da bissetriz vale x, o lado à direita da bissetriz, 8 menos x. O que que o teorema da bissetriz interna garante pra gente? Que 12 é proporcional à sua projeção, x, assim como 16 é proporcional a 8 menos x. Se você quiser facilitar a sua vida, ó, perceba que nessa igualdade de frações, o numerador da fração da esquerda e o numerador da fração da direita são divisíveis por 4. Ó. Se você dividir esse número por 4, 12 dividido por 4 fica 3, e 16 dividido por 4 fica 4. Então nós temos a seguinte equivalência, ó, 3 está para x, assim como 4 está para 8 menos x. Agora é só multiplicar cruzado. Ó. Multiplicou cruzado. Ó. 4 vezes x igual a 3 vezes 8 menos x. Então aqui vai ficar 4x igual a 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24, e 3 vezes menos x, menos 3x. Menos 3 passa dividindo, né? Passa somando, né? Então aqui vai ficar com 7x igual a 24. X é igual a quanto? X é igual a 24 sobre 7, né? Unidades de comprimento. Milímetro, centímetro e por aí vai. Se o nosso garoto, né, se o examinador quiser um valor aproximado, daí a gente tem que fazer aquela continha ali, né? Nós temos que pegar daí, ó, o 24 e dividir por 7. 24 dividido por 7, isso aqui vai ficar, tá? Isso aqui vai dar 24 por 7 dá 3, vezes 7, 21 para 24, 3, abaixo 0, vírgula. 4 vezes 7, 28 para 32, 0, aqui vai dar 2. 2 vezes 7, 14, para 36, 0, 8 vezes 7 e por aí vai. Então, ó, esse valor aproximado bonitinho, ó, x é aproximadamente 3,43. Tudo bem? Centímetros. Beleza? Então, ó, esse é o teorema da bissetriz interna. Então, uma ferramenta, ó, muito bacana para você utilizar nas propriedades que você tem do triângulo, tá? Para você agregar aí ao seu arsenal de coisas referente ao triângulo. Beleza, moçada? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.